Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país, né? Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui fazer mais um vídeo. Eu queria pedir aí, né, o seu joinha, né, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E ao mesmo tempo agradecer a vocês pelo apoio que vocês vêm dando ao meu trabalho, né, por esses 2 anos, né? Que dia 6 agora já faz 2 anos, no dia 6 de janeiro, agora já faz 2 anos. E vocês, né, têm me dado muito apoio. Eu venho agradecer a vocês, tá bom? E gostaria de primeiramente agradecer a todos vocês e pedir a vocês que vocês continuem me apoiando, né? Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso, me dê essa força aí, tá bom? E o joinha é muito importante. E, meus irmãos, eu tenho um lema comigo, eu critico aquilo que tem de criticar e apoio o que tem de apoiar. Como, por exemplo, há mais ou menos uns 2 meses, eu fiz uma crítica aqui no meu canal a uma irmã, né, que estava zombando do meu trabalho. Essa irmã é a irmã Maria Lúcia Barros, né, uma irmã testemunha de Jeová. E eu venho aqui hoje fazer um elogio para essa irmã. Essa irmã, ela mudou a sua maneira de agir, ela continua assistindo os meus vídeos, continua me questionando, como é de se esperar, né? Porque ela é testemunha de Jeová, eu não espero que ela vá concordar comigo, é claro, né? Mas ela não zombou mais do meu trabalho e me trata com muito respeito. Ela me chama de Senhor Manuel. Ô, minha irmã Maria Lúcia Barros, onde quer que você resida, né? Eu não sei de onde você é, onde quer que você resida, aqui vai o meu abraço para você e embora a gente esteja em lados opostos, religiosamente, eu acho que isso não impede de eu te chamar você de minha irmã, minha querida irmã, Maria Lúcia Barros. Um abração para você e que Deus proteja, Deus abençoe o seu Deus. Você não quer que seja o meu Deus, porque o seu Deus é Jeová? Que Jeová, então, abençoe você e toda a sua família. Que Jeová te retribua o carinho que você tem comigo, o carinho que você tem com o meu trabalho, a forma educada como você vem me tratando. Que Jeová te retribua tudo isso. E também queria dizer que o irmão Thompson Vieira é um irmão também testemunha de Jeová, que ele, todo vídeo que eu faço, ele coloca uns comentários da revista Sentinela para contrapor o que eu estou falando, mas o irmão Thompson nunca foi desrespeitoso comigo. O irmão Thompson nunca falou uma palavra uma palavra de me xingar. Não, o irmão Thompson, ele questiona tudo o que eu falo, mas nunca foi desrespeitoso comigo. Ô irmão Thompson, eu sei que também nós estamos em lados opostos, eu acho que dificilmente a gente vai chegar num acordo, mas isso não impede de eu dizer que você é meu irmão, não. E que, por tudo que você representa, pelo que você me trata aí, pela forma que você me trata, que você não é desrespeitoso comigo, que o seu Deus Jeová te retribua em dobro, que seu Deus Jeová te dê paz, saúde, alegria, amor e tudo o que você precisa que o seu Deus Jeová te dê. Tá bom, Thompson? Um abração para todos vocês, meus irmãos, em todo o Brasil. E vamos começar o vídeo, né? Vamos parar de falar aqui, vamos começar o vídeo. Bom, meus irmãos, eu vou começar o meu vídeo aqui, né? Fazendo uma pergunta. Quem explora mais os seus adeptos? É aquelas religiões que usa o termo dízimo, ou aquelas que dizem que não cobram o dízimo, mas trocar a palavra dízimo por donativos. Primeiro, é importante dizer que o dízimo ele foi uma lei criada para
nação de Israel. O dízimo não foi criado para nós aqui, para nós gentios, não. O dízimo foi criado para a nação de Israel. Portanto, essa palavra dízimo, ela não deveria sequer ser mencionada dentro de um templo religioso atualmente. Essa palavra dízimo, ela não é uma palavra bem-vinda. Ela não é bem-vinda dentro de um templo religioso ultimamente. Bom, embora a maioria das religiões atualmente usa a palavra dízimo, a maioria das religiões evangélicas, até mesmo a Igreja Católica, ela usa a palavra dízimo. Mas eles não exigem essa parcela de 10%. Eles usam a palavra dízimo, parece que é uma força do hábito, mas trata-se de uma contribuição voluntária. Aquilo que a pessoa faz é uma contribuição voluntária e não tem uma quantidade estipulada ali para a pessoa pagar. A grande maioria das igrejas hoje não estão exigindo 10%. São muito poucas as religiões atualmente que estão exigindo esse 10%. Veja, as pessoas atualmente nas igrejas, eu já frequentei várias igrejas, eu já fiz parte da Igreja Batista Nacional, hoje frequento a Igreja Presbiteriana, mas já fui em várias igrejas e eu sei como é que é o costume. A maioria das pessoas que dão os 10% é um voto dele. Ele faz um voto de dar 10%. Então ele faz aquele voto, ele dá 10%, enquanto ele quer dar aqueles 10%. O dia que ele falar, não, hoje eu não posso dar mais os 10%, ele não dá mais os 10%. Agora, eu vou citar aqui o exemplo da Igreja Católica. Me permita aí os meus irmãos católicos, eu vou citar aqui a Igreja Católica como exemplo. Né? A Igreja Católica, ela manda um envelope para a pessoa, né, escrito dízimo. Né? Mas só que ela não exige 10% do salário da pessoa. Ali a pessoa coloca naquele envelope que a Igreja Católica manda, o que ele quer ou o que ele pode colocar. A Igreja Católica não exige 10% do salário da pessoa, embora ela manda na casa das pessoas o envelope com a palavra dízimo. Agora tem um detalhe, preste atenção aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Uma perguntinha que eu quero fazer aqui para todos os irmãos. Irmãos de todas as religiões. Alguma coisa funciona sem dinheiro? Existe alguma coisa que funciona sem dinheiro? Olha, todo templo religioso ele tem gastos. Todos os templos religiosos, seja evangélico, católico, testemunha de Jeová, maçom, todo ele tem gasto, todo ele tem necessidade da pessoa contribuir, porque todo tem gasto. Olha, eu vou aqui citar aqui uma lista de algumas coisas. Eu vou citar algumas coisas que envolvem, que a pessoa tem que contribuir para cobrir aqueles gastos ali, ó. Os templos têm água, luz, IPTU, papel higiênico, sabonete. Em muitos casos tem o aluguel do templo ali, que em muitos casos ali a religião ali, né, não tem o seu templo próprio, né? Então tem que contribuir para pagar o aluguel. E em muitos casos tem o salário do pastor também, que o pastor, quando é aquele pastor que se dedica todo o tempo ali, né, ao trabalho da igreja, o pastor tem que comer. O pastor não trabalha de boca fechada, né? O apóstolo Paulo diz, não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo. Então, isso aí o apóstolo Paulo estava se referindo ao pastor. O pastor tem que comer. O pastor não pode, o pastor tem que comer. Então veja, meus irmãos. Agora, veja que tem também aquelas igrejas que não pagam aluguel. Tem aquelas que têm o seu templo próprio. Você fala aí, mas esses aí estão tranquilos. Esses aí não pagam aluguel, esses aí estão tranquilos. Não, também não estão não.
estão livres ali do aluguel, mas todos os outros gastos tem. Tem água, tem luz, tem IPTU, tem papel higiênico, tem tudo, sabonete para lavar as mãos. Porque hoje em dia, as igrejas têm de tudo. Tem bebedouro, tem um bebedouro ali para a pessoa tomar uma água geladinha. Hoje a maioria das igrejas tem. A maioria dos templos hoje, dos templos religiosos tem. Né? Então veja, meus irmãos. Então, você pode dizer assim, mas se eles têm o templo deles, eles estão tranquilos, não precisa receber o dízimo. Aliás, não precisa receber a contribuição voluntária ali. Precisa, porque tem as outras. Agora tem outra coisa, eles têm que fazer uma caixinha. Sabe por que eles têm que fazer uma caixinha? É porque a igreja cresce. A igreja cresce, a igreja não fica parada. Ou suponhamos que tem uma igreja aqui hoje que está com 20 pessoas. Tá, tem 20 pessoas. Mas um prega para um, o outro prega para o outro. Dentro de pouco tempo aquilo ali pode ter 30, 40 e às vezes tem que alugar outro local ou construir outro local. Então precisa de dinheiro sim, precisa de dinheiro. Só não pode exigir ali uma quantia, ali, uma coisa absurda, né? A pessoa tem que contribuir voluntariamente, de acordo com as possibilidades dele. A pessoa não pode passar fome também para dar o dinheiro para a igreja, né? Porque as necessidades da família ali também, né? A pessoa tem que preocupar com as necessidades da família. Não é só as necessidades da igreja, não. Né? Então, meus irmãos, quem frequenta uma religião, ele tem que estar disposto, ele tem que saber que aquilo ali, a contribuição ali faz parte das obrigações dele. É claro que se ele não tiver condições, ele não vai contribuir. Mas se ele tiver condições, ele tem que contribuir. Né? Agora, tem algumas igrejas por aí que se diz evangélicas, que são bandidas mesmo. Tem. Tem umas que se dizem bandidas. Aliás, tem umas que se dizem evangélicas e que são bandidas. Essas aí extorquem a pessoa o mais que pode. Elas enganam as pessoas ali com falsas promessas de cura, falsas promessas de prosperidade material e enganam as pessoas. São as igrejas bandidas. Como eu gostaria de poder falar o nome delas aqui, mas infelizmente não posso, né? Infelizmente não posso, mas temos aqui que eu gostaria de poder falar o nome. Sim, essas são bandidas e que os dirigentes dessas igrejas já tinha que estar na cadeia faz tempo. Faz tempo que os dirigentes dessas igrejas já mereciam estar na cadeia. São umas certas igrejas por aí que se dizem evangélicas, mas que de evangélica não tem nada. Só tem de extorquir as pessoas. Mas veja, meus irmãos, isso aí é uma minoria. Isso é uma minoria. A grande maioria das igrejas evangélicas são de pessoas sérias e que têm compromisso com a palavra de Deus. Já por outro lado, tem aquelas igrejas que se dizem que são diferentes das outras. Nós somos diferentes, nós somos diferentes. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós não recebemos o dízimo. Tem algumas igrejas por aí que diz isso. Por exemplo, eu posso citar duas que se dizem que não recebe dízimo, mas tem os seus modos, né, como que arrecada seu dinheiro, né? Por exemplo, tem a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, que ela diz que não recebe dízimo, mas ela tem as formas lá de arrecadar o seu dinheiro e que também não são muito justas também não, tá? São bem trapaceiras também. Agora, tem essas que dizem assim, que não recebe o dízimo, mas só que elas trocaram a palavra dízimo por donativos. Elas não recebem dízimo não, mas recebem donativos. Bom, isso aí é o caso das Testemunhas de Jeová. E eu sou muito criticado aqui pelas Testemunhas de Jeová,
que sempre são muitas testemunhas de Jeová que assistem meus vídeos, elas me criticam aqui por eu falar que eu sou evangélico. Então ela fala, a sua religião cobra dízimo. Bom, as testemunhas de Jeová não recebem dízimo não, mas é porque as testemunhas de Jeová trocaram dízimo por donativos. Mas não é só os donativos, tem outras coisas mais. Eu vou explicar aqui as outras coisas que as testemunhas de Jeová têm, né, além dos donativos. Né? Se você chega no salão do reino, você vê caixinha de donativo para as obras sociais, para as obras locais, né? E a caixinha de donativo para as publicações, né? Porque as pessoas vão lá pegar aquelas publicações para eles distribuir de casa em casa. Eles não pegam aquelas publicações de graça, não. Eles têm que dar um donativo. Eles têm que dar um donativo por aquelas publicações que eles pegam. Muitas vezes eles chegam nas casas e dão uma revista de graça, uma revista ou um tratado ali de graça para a pessoa na casa e fala para a pessoa, a nossa organização não vende publicações, não vende nada disso aqui. Mas só que não vende para a pessoa da casa. Mas aquela pessoa que está ali distribuindo aquela revista ou aquele tratado, ele pagou por ele. Ele deu um donativo por aquela revista ou por aquele tratado que ele está distribuindo. Aquela revista ou aquele tratado, ele não custa nada para o morador, não, mas para aquela pessoa que está distribuindo, ele custa. Ele teve que dar um donativo por ele. Né? Sem contar que quando as testemunhas de Jeová têm outras necessidades, tais como construção de um salão do reino ou reforma, aí eles pedem mais donativos, aí eles pedem donativos extras, né? E também quando as pessoas vão nos congressos ali das testemunhas de Jeová, quando as pessoas vão no congresso, ali no congresso ele tem publicações para vender, alimentação. Se o congresso for de um dia, a pessoa pode levar a alimentação de casa e ele consegue alimentar um dia, né? Mas se o congresso for de 3 dias, a pessoa não vai levar a alimentação de casa para ficar 3 dias, porque a alimentação vai apodrecer, né? Então ele tem que alimentar ali no congresso. Então ele tem que alimentar dos alimentos que ele compra ali no congresso. E não são baratos, não. E muitas vezes, e ali no congresso tem caixinhas de donativo também por todo lado. Pessoas pedindo donativos ali no congresso. E tem também outra coisa. Quando termina ali o congresso, eles alegam que tiveram prejuízo. Pede para quem puder, não é uma ordem, não. É quem puder colaborar ali com os donativos para cobrir os prejuízos, né, que o congresso deu. É claro que todo mundo, né, se é para Jeová, todo mundo quer contribuir, né? Só se a pessoa não puder para não contribuir, né? Então veja, meus irmãos. Agora, vamos a um ponto muito interessante aqui. Que são só as testemunhas de Jeová que fazem. Eu não conheço uma outra religião. Olha, eu conheço várias religiões. Não conheço uma outra religião que pede isso. Eu já vi religião pedir para a pessoa doar R$1.000, fazer um donativo de R$1.000. Isso eu já vi demais. Eu já vi, eu quero que tantas pessoas, cada um doa R$1.000. Embora que muitas pessoas não vão doar não, mas eles pedem, né? Então eu já vi isso. Agora, o que as testemunhas de Jeová fazem, eu nunca vi nenhuma outra religião fazer. Bom, principalmente quando a pessoa está idoso, eles aproximam da pessoa ali, mais ali, debaixo de um quieto ali, como se diz o outro, né? E fala para a pessoa, quando sabe que a pessoa tem bens, tem casa, joias ou coisa assim, eles pedem para a pessoa doar aquilo, doar casa, sítio, fazenda, um carro, as joias, uma coisa assim, doar aquilo para a sociedade Torre de Vigia e a pessoa ficar com o usufruto. Então a pessoa doa e fica apenas com o usufruto. Quando a pessoa morre, aqueles bens passam a ser da sociedade Torre de Vigia e a família fica na miséria. Então muitas vezes a pessoa está bem tranquilo, pensando assim, quando meu pai morrer,
E eu estou bem de vida, eu tô tranquilo, porque meu pai tem uma fazenda, meu pai tem uma casa boa, meu pai tem um lote. Você está enganado. Se seu pai for testemunha de Jeová, você está enganado. Não precisa confiar que você tem não, que você não tem não. De repente você vai ter uma surpresa muito grande quando o seu pai morrer, ou se for no caso uma mulher, quando o seu marido morrer, você pensa assim, oh, meu marido faleceu, mas ele me deixou uma herança. Meu marido faleceu, mas ele trabalhou muito, ele foi muito trabalhador, então ele adquiriu bens, então ele morreu, mas deixou a família bem. Confia nisso não, tá? Não confia nisso não, que você pode ter uma surpresa muito grande. Se o seu marido era testemunha de Jeová, você pode ter uma surpresa muito grande. Quando o seu marido falecer, em vez de você ter uns bens para você viver o resto da sua vida em paz, você vai ter que brigar na justiça para tentar recuperar aquilo que seu marido doou em vida para a sociedade. Torre de vigia. Portanto, meus irmãos, você jovem que está aí, tranquilo, vivendo às custas do seu pai. Oh, o pai trabalhou muito, agora eu não preciso trabalhar, eu estou aqui tranquilo. A esposa, né, está aí, toda tranquila, vivendo às custas do marido. De fato é um direito dela, né, viver às custas do marido. Não tem nada de errado a esposa viver às custas do marido. Tá mais do que certo. Mas preste atenção que pode acontecer de se o seu marido morrer, essa mordomia sua acabar. Pode acontecer que se o seu marido falecer, essa mordomia sua aí, ela não vai... Ela termina, porque o seu marido pode ter doado em vida os bens para a torre de vigia. E você vai ter uma surpresa muito grande, né? Você vai ter uma surpresa muito grande. Então, meus irmãos, é isso aí que eu tinha a dizer. A sociedade Torre de Vigia, eles não cobram dízimo de maneira nenhuma, dízimo não. Essa palavra dízimo, ela só é mencionada lá na Torre de Vigia, ou no Salão do Reino, só para fazer crítica dos evangélicos. Essa palavra dízimo é mencionada lá só para fazer crítica. Mas só que não tem o dízimo não, mas só que são muitas as outras coisas para substituir o dízimo. E olha lá, preste atenção. A surpresa sua pode ser muito grande quando o seu ente querido falecer.